Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast Por Trás dos Seus Discos. É um podcast que a gente fala de música, curiosidades, teorias. Já falamos sobre supostos membros de bandas que morreram, falamos sobre Marvin Gaye, falamos sobre até política, Bob Marley unindo direita e esquerda. E agora a gente vai falar sobre outra coisa. Mas ao meu lado aqui tá o Mumu. E aí, Mumu, como é que tá? Tudo certo? E aí, Henrique, beleza? Estamos aqui retornando e prazer estar aqui contigo nessa volta da praia, né? E também hoje para falar de uma coisa bem brasileira aí. E a gente quer saber, na verdade, se os Stones tocam samba ou não. Então vai ficar essa dúvida no ar aí. E vamos descobrir isso aí hoje. Pois é, isso aí surge da música Sympathy for the Devil, né? É música de 69, 68, 69 ali. E surge essa discussão porque tem um ritmo muito parecido com samba ali dentro da música, né? E surge também uma ideia de que os Stones estiveram no Brasil em 68, né? Eles vieram até antes de vir a turnê para cá, vieram a passeio ali numa época. O o Keith Richards e o Mick Jagger, né? E eles ficaram um tempo na Bahia, né? Um pouco no Rio de Janeiro, um pouco na Bahia. E nesse tempo que eles ficaram na Bahia, eles foram conhecendo ali e dentro de um terreiro ali de candomblé, que eles passaram a noite, eles vivenciaram aquilo e conheceram um estilo diferente, né? O samba, estilo de música samba, e que acabou entrando dentro da melodia de Sympathy for the Devil e acaba trazendo essa discussão, né? Se todos tocam samba ou não. Para mim, eles tocam. Para mim, tem uma clara referência ali. O Mick Jagger próprio já falou em algum momento já dessa experiência que eles tiveram quando eles conheceram o uso dos tambores, né? Então, para mim, sim. Mas e para ti aí, Momo? Então, assim, essa música, né, Sympathy for the Devil, ela é para quem quiser se aprofundar mais sobre essa história, tem até um documentário do Godard, né, do Jean-Luc Godard, no YouTube, que eles contam a construção, como foi a construção dessa música. E então, tipo, já várias entrevistas já perguntaram. Na verdade, a influência é mais na batida, né? Na batida da bateria, né? Não tanto no resto da música. E aí muita gente pergunta se aquilo ali foi influenciado por eles estarem aqui, pelo samba. Eles dizem, né, que é uma influência sul-africana, né, afro-primitiva, assim, digamos, seria. E os historiadores falam que é uma influência do mambo afro-cubano. Porque, tipo, se tu for ver aqui na América do Sul, esse ritmo ele aparece em vários outros ritmos. Ele aparece assim na cúmbia, bastante coisa swingada, assim, né? Mas o Brasil também teve muita influência africana com a miscigenação e tudo mais, dos escravos, tudo que veio. Então não tem muito bem como saber se aquilo é um samba, se é um mambo, mas o que a gente sabe é que eles estiveram aqui e gostaram bastante disso, né? Tanto que no documentário, se tu começar a ver, eles não conseguem fazer direito o que eles querem fazer. A música começa de um jeito, eles vão indo, aí vai mudando um pouco, até que eles acham a batida com algumas percussões que se dá a entender que é um samba. Mas isso é diferente nas bandas contemporâneas deles, que as bandas não exploravam isso, né? Então eles foram os percussores, assim, é uma batida muito, muito forte, né? Que no show tá até hoje. Essa música não sai de setlist. É muito original, né? Principalmente para a época, né? Na época ele termina encerrando ali os anos 60, ali 70, é uma banda que faz rock, né? O clássico rock, se modifica dessa forma é muito interessante, né? Mas não só essa questão do samba, assim, a música em si, ela tem muitas camadas, né? Eu acho que desde o início as inspirações que o Mick Jagger escreveu baseado num livro do Baudelaire, é, e aí também tem a questão de que o backing vocal, né, que fica o tempo inteiro na música, era para ser uma coisa, e aí um produtor ouviu outra coisa e deu outra ideia, e aí que tem uma sacada interessante que tu falou do Godard, que chama One by One,
e que é modificado. Eles retiram esse backing vocal aí, que é algum trecho do filme, colocam na música e deu tão certo, deu um sucesso tão grande, que depois o filme muda o nome, né? Muda o nome de One by One para Sympathy for the Devil. Tu falou aí, né, dessa influência aí do Baudelaire, como ele alega que é tipo uma sátira social, né, que tinha no livro. E, na verdade, ele ganhou um livro, né, O Mestre e a Margarida, ele ganhou da Marianne Faithfull, que era a mulher dele na época, né? E ele diz que essa letra inspirou ele. Só que a letra foi bastante debatida, porque ela como se fosse uma invocação ao diabo, né? Sempre começa a música assim falando o diabo se apresentando, então assim hoje em dia seria uma música talvez em tudo que rola assim no funk que rola, talvez ela passaria meio batida, né, no hip hop, mas naquela época foi um estouro, né, tipo na mídia as pessoas diziam que os Stones eram do mal e tudo, mas na verdade o Mick Jagger ele alegava que a música ela veio para mostrar o lado sombrio dos homens, né, não era uma coisa assim invocação ao diabo. E, na verdade, saber que aquilo existe, né? O Kate Richards até deu uma entrevista, saber que aquilo existe e como tu pode ir para um lado e para o outro. Seria uma crítica, né? Sim, a letra toda é uma provocação, né? Traz momentos de acontecimentos do mundo como um todo, né? E ele fica provocando, né? Cita a crucificação de Jesus, cita guerras, e ele vai provocando, né? Não quer dizer que o Stones seja de acordo, não. É muito mais uma crítica, né? Mas o interessante disso também é que essa questão mesmo que na época, né, quando eles lançaram, veio forte assim uma crítica, né, para cima deles, veio pesado. E aí essa questão de dizer que os Stones eram do mal, que os Stones quando veio tinham até uma ligação com o diabo, né, acabou trazendo outras teorias, outras coisas. Teve um momento que eles fizeram um show, se eu não me engano, em 70, né, num festival, que durante o show uma jovem morreu, né, enquanto eles tocavam, estavam no palco, e aí surgiu uma teoria de que ela havia morrido quando eles estavam tocando Sympathy for the Devil, né? Mas aí depois se desmentiu, na verdade estavam tocando outra música, Sympathy for the Devil já tinha sido tocada há muito tempo, mas cria essa atmosfera, né? Cria... Esse episódio foi o dos Hell Angels, né? Os motoqueiros lá estavam no show e estavam num clima beligerante ali, já influenciado por outras coisas, e o show era um show tipo Woodstock que saiu do controle. Então, sei lá, se tinha alguma influência aí, essa não sei. Mas os Stones sempre foram vistos como os bad boys, né, da história. E na verdade, porque existiam os Beatles, que já é. Os Beatles, se tu for ver, eles já eram bad boys. Porque quando eles surgiram, as bandas não tinham tudo aquilo que eles tinham, assim, aquela rebeldia. Talvez o Elvis, já, os negros também que traziam, assim, mas eles, cabelo comprido e tudo mais, eles já eram um pouco assim. Quando os Stones começaram a concorrer ali com eles, os próprios produtores deles largaram essa para eles. Olha, vocês se dão melhor se vocês diferenciarem um pouco dos Beatles. E aí que começou toda essa marra, né? Assim, essa marra do Keith Richards. Se tu vai ver bem no início ali, eles eram normais, eles eram até parecidos com os Beatles. E aí começou toda a indústria também fomentar isso. E eles foram surfando nessa onda. Aí é porque eles dizem assim que essa música era um samba com ritmo forte e macabro, né? Na verdade, assim, que eles curtiam assim um pouco surfar nessa onda, chocar a sociedade, e isso trazia coisas interessantes para eles, né? Eles romperam paradigmas com isso e sobreviveram até hoje. Por exemplo, se tu for ver, tu chega às vezes em outro país, tem gente que fala assim, o rock não é mais tão forte, mas tu chega em outro país, tá lá uma propaganda de perfume da Yves Saint Laurent, assim, com o Keith Richards, por exemplo, assim, eles foram construindo essa cara, assim, de bad boy, né? A marca deles é muito forte, né? Mas essa questão, ainda voltando pro samba que tu citou, é interessante a gente falar um pouco disso os Stones tocaram samba, mas teve outros artistas também que vieram aqui pro Brasil, né? Que conheceram esse mesmo lugar onde os Stones frequentaram.
na Bahia ali, e que não tocaram samba, né? Na verdade, não tocaram nada, mas para a gente entender um pouco como que a Bahia e essa questão, essa cultura, a cultura baiana, a cultura mais do norte do Brasil, ela é muito forte pro rock, né? Para os músicos, né? Se a gente for ver, quando os Stones vieram em 68, curtiram, falaram que gostaram muito, ficaram tempos. Mick Jagger deu uma entrevista falando que nessa noite que eles ficaram num terreiro, né, vendo uma sessão de candomblé ali e vendo a música e sentindo. No dia seguinte eles ficaram brincando com algumas crianças na praia ali, jogando bola, toda aquela coisa. E aí depois vem outros artistas aí, que nem o próprio Jimmy Page viveu na Bahia, né? Na verdade, assim como tu falou, não só o Nordeste em si, mas também o próprio Brasil, né? Ele é muito rico nisso aí. E até o próprio país, assim, se tu tirar o som mesmo, assim, ele para outros artistas ele é como se fosse uma Jamaica, uma coisa assim, um lugar paradisíaco que eles iriam vir para cá para descansar, né? Tanto que o Mick Jagger veio, assim, o Jimmy Page também. Tem um livro muito legal do Jimmy Page que foi escrito pelo Leandro Souto Maior, que é carioca, que é Jimmy Page no Brasil. Aí ele conta assim as aventuras do Jimmy Page no Brasil, o que ele fez. Aí eu lendo esse livro, eu comecei a ver que também outras partes da América Latina influenciam no rock. Porque como teve a Copa do Mundo em 78 na Argentina, aí todo mundo tava de olho nisso, no mundo todo, né? Maradona e tudo mais. E esse ritmo também, assim, parecido com o samba, que a gente não sabe se é o samba, ele veio a ser encontrado na música do Led Zeppelin, né? Que é o Fool on the Rain. Foi lançado no disco In Through Out the Door. Essa música, ela é uma música bem famosa, né? Por um ritmo, assim, shuffle, groove, assim, que todo mundo toca bateria, estuda, mas no final ela vira um carnaval, ela vira um samba. Então, assim, mais uma influência, só que isso aí foi bem depois, né? Foi, se não me engano, foi 79, eu acho, 70, porque a Copa foi 78. E aí, isso mais uma influência. Pô, o Jimmy Page, ele até veio a ter casas na Bahia, casa na Bahia, como tu falou, né? Isso um pouco depois. Mas essa influência é nítida nas pessoas que vêm principalmente tirar férias aqui, ou ficam sabendo por causa de uma Copa, e aí começam a querer botar um pouco desse groove, porque esse groove tem muito swing, né? Sim, essa questão de vir para Bahia, coisa que como tu citou a praia, o paradisíaco, né? Atrai muito, né? Principalmente nos anos 60, 70 ali, que era uma coisa mais desbravadora, né, ainda, né? E não só o Jim Page também, a Janis Joplin também teve aí, né, na Bahia. Inclusive eles frequentaram um retiro hippie, né? Acho que era na cidade de Arambep, eu acho que acredito que seja. Que a Janis Joplin teve ali, o Jimmy Page também depois, o O Jack Jimmy Page, Nicholson. Jack Nicholson? O Jack Nixon teve ali também. Que Então massa. é uma coisa muito louca, assim, né? É uma proximidade que a gente não costuma ver. O Jimmy Page ele acabou se tornando cidadão honorário do Rio de Janeiro mais tarde, porque ele começou a fazer algumas coisas sociais por lá e hoje em dia ele tem a casa Jimmy, que ele ajuda crianças carentes e tudo mais. É bem interessante essa história para quem quiser acompanhar ou quiser comprar esse livro do Leandro Souto Maior, é bem legal porque ele fala também assim de como o Jimmy Page se relacionou com artistas brasileiros. Então, assim, tem depoimentos de muitos artistas brasileiros. Né? Até mesmo o Pepeu Gomes falou que o Jimmy Page ficou com medo, assim, tipo, de fazer uma jam com ele. Tem uns caras que já levaram para outro lado. Mas, É, enfim, teve aí, aconteceu tudo isso. isso aí que tu falou, eu lembro de ter lido sobre isso, que o Pepeu Gomes falou que o Jimmy Page afinou pra ele, né? Ele estava fazendo uma canja ali e ele não quis vir, não. Não, mas acontece, né? Pô, Pepeu Gomes, grande guitarrista, né? Também não duvido também que isso possa ter acontecido. Não tava lá. Eu só sei que os Stones, para mim, eles tocaram samba, assim, porque todo esse negócio de ritmo africano, tudo é um pouco do que veio a ser o samba, né? O samba, É um, ele não teria surgido do nada se não fosse os ritmos africanos chegar aqui, toda aquela mistura toda. Então, assim, os Stones tocaram samba, eu posso dizer. é um respeito à história, né? A cultura, assim, de não.
não tu tomar conta daquela coisa que não é tua, né? Então acho que quando eles falam sobre isso é muito mais em respeitar a história, né? Porque a origem, de fato, vem de outro lugar, mas a inspiração tá ali, né? Em 68 eles estiveram na Bahia, eles assistiram, eles ouviram, logo depois veio a música, então não dá para negar. Para mim também tocaram. Para mim tocaram. Então fechou. Stones tocaram samba. Fechamos esse acordo, então. Então tá, Momo, eu agradeço aí, eu acho que passamos a régua, né? E fico feliz, assim, de da gente trazer essas histórias, assim, porque é muita curiosidade, assim, que tem, que a gente não sabe, às vezes não conhece, enfim. E a gente está trazendo essas histórias, como sempre, aí pra galera que escuta, que acompanha. E é isso aí, gente. Obrigadão aí para quem assistiu até agora. Deixa o like, se inscreve aí, nos acompanha nas redes sociais, que a gente vai seguir trazendo esse conteúdo aí. E tamo junto. Valeu, pessoal. Espero ter solucionado essa dúvida aí. Também acho que essa dúvida vai ficar para sempre, né? Mas eu acho que é mais ou menos voltado para isso que a gente estava falando aí, que sim, foi o samba. E espero encontrar vocês aí no próximo episódio. Valeu!